Sejam bem-vindos a mais um Acelera Podcast. Eu me chamo Gil Porto. Fala pessoal, me chamo Márcio Oliveira. Hoje temos aqui a presença de um especialista em gestão de pessoas. Galera, antes de apresentar nosso convidado, queria pedir a vocês para se inscrever no nosso canal, se inscrever no nosso Instagram. Os dois são @acelerando podcast. Se tiver alguma dica de convidado, de assunto, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai estar avaliando e vai estar levando em conta a vontade de vocês, viu? Seja bem-vindo aqui ao estúdio, Airan Casais. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo agora. Não sei se é hoje, amanhã ou depois. Mas é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente bater esse papo maravilhoso e falar de pessoas, né? E tá falando da gente também, primeiramente, né? Com certeza. Fala aí, quem é Airan Casais? Rapaz, na Irã Casais, eu me considero uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde. Eu me considero um cara entusiasta por conhecimento, né? E aprendi a ser, não era pai, marido, né? Hoje me formei em Direito, mas não atuo na área, né? Também, hoje uma área que eu venho me especializando, né? Como você mesmo colocou no início, é a área de gestão de liderança, gestão de pessoas, Sim. né? Vendas. Acredito muito que é uma área muito promissora e foi uma provocação a mim mesmo, porque era algo que eu não queria. E quando eu me coloquei à disposição para fazer isso, eu vi que eu tinha aptidões, eu vi que eu tinha habilidade para poder estar, né, nesse meio, né, crescer no meio corporativo, né, buscando organizações, grandes empresas para a gente poder ascensionar e cada vez mais adquirindo experiência, ajudando a pessoa. Porque eu falo que gestão de pessoas é você ajudar pessoas, no meu ponto de vista. No que eu estudo, Sim. no que eu entendo, a gente ajuda as pessoas, né? Cada um tem sua forma, do seu jeito, né? De conversar, de cuidar ali daquele momento. Então, esse é um pouco do Airan. Parabéns. Show de bola. Inclusive, queria falar com o pessoal aqui que o nosso intuito de todo o nosso podcast, gente, seja em qualquer área que a gente trata aqui, é sempre estar somando com a atitude de vocês, com a mentalidade. Então, de certa forma, quando a gente traz um convidado aqui, a gente pode estar falando, como o último convidado nosso, com o Davi Santana, a gente está falando de aposta esportiva, só que é uma questão assim que abrange todo mundo, Que, né, gente? e cada um, a gente está falando em bastidores, né? Cada um tem algo para agregar. Com certeza. E hoje a gente vai tirar aqui Então, a Airan, a gente vai tirar tudo de melhor dele e vamos pra cima. Airan, conta pra gente aí como é que foi essa... Você falou que é formado em Direito. Como é que foi? Foi sua primeira tentativa? Você sempre teve esse sonho? Foi a segunda alternativa? Como é que foi isso aí? Verdade, velho. Eu vim numa mudança muito de carreira. Quando eu comecei, que vai ser também um ponto, por isso que eu quero me colocar, que a gente primeiro passa o que a gente o que a gente tem de experiência, para que a gente possa entender lá na frente por quê, né, que a gente está fazendo aquilo. Eu comecei na vida totalmente sem perspectiva. Eu comecei trabalhando com fazendo jogo do bicho. Na verdade, não, minto. O primeiro trabalho que eu tive foi com estofado, com um tio meu, né, fazendo estofado de sofá, Sim. né. Depois fui fazer jogo do bicho, naquela época que era ilegal, que até hoje, né? Contraventou desde pequeno, né? Mas foi por necessidade, Sim. né? No momento a família passava por um aperto financeiro, foi uma oportunidade para poder adquirir uma renda ali para ajudar. Depois trabalhei na Lan House, né? De um tio de um amigo de infância. E logo em seguida, isso foi tipo 13, 14, 15, quando eu cheguei aos 16 anos, consegui meu primeiro emprego, né? Trabalhando num comércio, numa loja de atacado e varejo. E nessa empresa trabalhei como vendedor, entregador, estoquista, né? Trabalhando num depósito, arrumando depósito, tudo isso. Desenrolava, né? Tudo. Desenrolava. Serviço gerais, Hoje o cara tudo. trabalha com o jogo do bicho, mano. Acabou, amigo. Depois disso aí, Depois disso aí, tudo é vai. bichinha, amém.
E aí, trabalhei durante 5 anos. E cansei daquilo ali. Minha cabeça falava que eu tinha que ir para alcançar mais. Porque antes disso, eu achava que o salário mínimo da época dava para se fazer tudo, né? Porque naquela época eu tinha principalmente uma visão de sobreviver. Eu não pensava em crescer na vida, não tinha perspectiva profissional, né? Pensei em parar de estudar, porque na época com 16 eu trabalhava à noite. Então foi um esforço muito grande de conciliar o trabalho e o estudo, ainda mais um cara com 16 para 18 anos, né? E aí fui conhecendo a vida madura muito rápido, de responsabilidade, né? Principalmente com a família. Foi quando eu saí, fui tentar aventurar alguma coisa diferente. Continuei como vendedor, né? Trabalhei numa loja de calçados. Depois saí, fui fazer bolo. Fiquei um tempo também. Foi uma experiência muito boa, gostei bastante. Né? Saí totalmente do que eu tinha, porque ainda naquele momento de que sobreviver. Né? Tinha acabado de descobrir que ia ser pai, então uma cabeça muito atribulada era o pensamento, trabalhar em qualquer coisa, receber o que puder para poder pagar ali as coisas e viver. Então, minha vida, eu falo que começou de fato essa um pouco mais dessa visão quando eu fui trabalhar num escritório de correspondente bancário, né, para fazer financiamentos habitacionais, no qual o primeiro eu trabalhei. Eu vou falar bem rápido esse meio para a gente poder A gente chegar vai lá, pontuando. né? Trabalhei durante 2 anos no escritório, depois saí, fui para outro, né, de 2014 a 2016, depois fui para outro escritório, trabalhei de 2016 a 2022. E falei, vou sair porque eu me formei em 2021 e eu preciso encontrar, né, um escritório para poder, já que eu investi tanto, né, não foi pública, foi faculdade particular, então abdiquei de conquistar muitas coisas naquela época para poder investir no estudo, porque questão mesmo familiar, que a gente tinha que ter uma formação e tudo mais. E assim, o desafio próprio. Porque eu fiz direito para poder me desafiar. Ah, foi uma coisa apaixonada? Não. Desafio. Eu sempre achava que não ia conseguir, né? Conseguir. Primeiramente, eu nunca achava que ia conseguir terminar o ensino médio. São problemas, né? Que fui tratando. Depois, questão de faculdade. Cheguei, seria muito difícil, porque eu não tinha conhecimento, porque eu não era inteligente, nada disso. E fui fazer o direito. Consegui me formar, né? Num tempo de 5 anos, né? E nessa aventura de sair da empresa e poder encontrar um escritório, fiquei 6 meses procurando e não consegui nada, até para trabalhar de graça, porque eu já era formado. Então os escritórios não queriam somente pessoas que ainda estivessem estudando. Sim. E o meu foi pior porque eu peguei a época da Covid, né? Então passei 3 semestres, o oitavo, nono e o 10º, estudando em casa, que foi na época da Covid. Então não tive como sair para nenhum escritório. Até os escritórios estavam fechados, né? Então a gente ficou muito tempo limitado ali no ano de 2020, 2021. Então encontrei outra atividade nesse meio tempo, né? Trabalhando como gestor em uma faculdade e isso me despertou. E aí eu fui fazer uma pós-graduação. Porque o direito, ele amadurece muito a gente. Eu falo que o direito é um curso maravilhoso, né? Não tem falar mal, foi mesmo seguindo outro caminho por não achar oportunidade ali. Então, eu estava só seguindo o rio. O fluxo. Se o rio parasse de novo a acontecer, eu ia para cima, sem problema nenhum, né? E aí eu me identifiquei com aquilo, né? Vi que como comentei, né? Que eu tinha habilidades, eu me senti confiante. Fui fazer uma formação para poder adquirir um pouco mais de experiência. Fiz um MBA em coach com mentoria e gestão de pessoas, né? E aí fui me apaixonando pela questão de empresarial, me apaixonando cada vez mais por venda, trazendo aquele primeiro momento, né, de trabalho daquela época, A experiência. a experiência, né? Porque quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo que venda é desde pequeno. Você vende o tempo todo.
Você vende no momento que você está chorando da sua mãe, bebê, querendo a comida. Ela vai entender e vai lhe dar a comida. Então isso é uma venda. Constantemente a gente está vendendo, só que a gente não considera isso, né? Esse pequeno detalhe. Então todos os dias a gente tem que vender. Você tem que vender o profissional que você é, você tem que vender na empresa que você trabalha, você tem que ter qualidade para aquilo ali, para constantemente, né, o comércio em si, né, o mundo capitalista tem que estar vendendo. Até na parte que você falou de achar um trabalho na área de direito, Sim. de vender sua imagem para o escritório de advocacia que vai te contratar. Que acaba sendo também uma venda, só que da imagem da pessoa. A entrevista ali é uma venda. Já se torna uma venda, é verdade. É uma venda, tudo isso é uma venda. Então a gente está aqui vendendo o nosso, de certa forma, um conhecimento para as pessoas lá do outro lado absorver, né? Quem sabe comprar algo. Então, tudo isso constante. Não tem como você passar o dia sem vender. Todo dia você vai estar vendendo uma forma. Como é que foi essa questão de sair do direito? Assim, né? Você estudou anos na parte de direito e tal. Sua cabeça mexeu com essa situação de sair de uma área para outra, né? De gestão de pessoas. Então, esses 6 certa meses forma, que eu fiquei procurando, né? Voltou um pouco aquela questão lá do início que eu falei. Fiquei desempregado, sendo um pai, trabalhando ali, buscando sobreviver. Era o que tinha. Então não pensei muito, tenho que procurar ali. Eu fui para cima, destemido, desbravando com tudo, com medo. Eu falo que às vezes vai com medo mesmo. Tem problema de ter medo. O medo ele vai fazer você buscar conhecimento, vai fazer você buscar se preparar. Entendeu? O medo é muito importante para muita coisa que você não vai, né, de peito aberto, confiante, chega ali, você toma um tombo, cai. Entendeu? Então o medo também traz essa preparação, né, essa força para que você vá lá e consiga alcançar, consiga conquistar aquilo que você está almejando, né? Então eu fui pela oportunidade mesmo, consegui uma oportunidade e falei, então vou abraçar e vou para cima. Me falaram o seguinte, uma vez que a gente sempre tem que estar preparado para quando o cavalo já passar, com sela ou sem sela, a gente saber montar e seguir. Porque nem toda oportunidade, né, a gente às vezes perde muita oportunidade por estar esperando demais, tá aquele se momento preparando demais. perfeito, né? O meu momento perfeito, não. Às vezes um negócio vem totalmente imperfeito, Tudo desfigurado, né? né? O povo fala assim, que Deus me dá paciência. Então, Deus vai te dar um bocado de situação ali para você ter justamente aprovação, né? Então, hoje a gente tem que estar preparado para alguma coisa, né? Por isso que eu gosto muito de conhecimento, estudo muitas coisas aleatórias e coisas específicas, né? Sim. Justamente porque eu acho essencial a gente ter. O Gil, a Irã falou aí dessa questão dessa virada que deu na época da pandemia. A galera pode até dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores. Vocês podem perceber que a galera que fala que teve um marco muito grande na pandemia. Sim. Tipo, o cara que era fisioterapeuta, doutor Renato, o outro, doutor professor Júnior, todos esses tiveram uma mudança drástica nas suas vidas. Um divisor de água, né? Um divisor de água, essa questão da pandemia. Então, Irã, outra coisa que eu achei muito interessante, a gente ter você aqui no nosso bate-papo, como eu estava falando com o Gil, é que, como ele mesmo falou, Gil, é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele tem assuntos aleatórios, ele sabe focar. Então, ele sabe falar de tudo um pouco, mas também ele tem propriedade para falar na questão que ele domina, que é essa questão de relacionamento pessoal, de gestão. Então, Eran, o que foi que esse MBA que você fez de especialização, o que te ajudou na tua vida pessoal? O que é que você acha que te engrandeceu ainda mais como pessoa, esse MBA? Então, o que foi que me fez também fazer essa graduação, né? No meio que eu saí do trabalho que eu estava na época, eu fui estudar marketing digital porque era o momento. No momento da pandemia, o marketing digital estourou. Então, fui estudar tráfego pago, fazer aquele cadastro todo ali no Facebook, Instagram, fiz tudo aquilo ali, né? Procurei produtos, empresas e tudo mais. Só que assim, naquele momento era muita venda
as pessoas falando que era muito fácil você vender e ganhar 10, 15 mil. E não é. Não é como todo mundo pensa, não é como todo mundo fala. Eu passei nesses 6 meses estudando isso, me dedicando a essa parte, né, de totalmente contrária ao que eu estudava, né, de que era lei, né? Fui estudar marketing. Então eu vi que não era aquilo ali. E também, sabe quando a vida fala assim com você, isso daí não é para você. Ainda pode ser, não é para você. Naquele momento. Naquele momento. Sim. Então, eu vou colocar aqui para mim, não posso generalizar, eu tive essa visão de que não era tão fácil assim. Mas só um E eu parêntese empregava muito com o que tempo. você falou aí, Aaron. O que ele falou foi muito importante. Aquilo, isso não é para você, mas para você saber que isso não é para você, você precisa fazer. Você não vai ficar esperando, poxa, achar a coisa certa. Será? E será? Será? E Você só vai saber que não é. você mesmo, quando a gente estava aqui nos bastidores conversando, eu perguntei como vocês começaram. Você me falou, não, eu e Gil, a gente ficava o tempo todo conversando. Teve uma hora que a gente, bora fazer isso, bora. E a gente tem muito isso na vida, de ter muitas ideias, ter muitas coisas, e a gente não colocar em prática, porque a gente tem um medo. O medo de errar, o medo de não dar certo. Mas o medo é fundamental para isso. Porque se você não tiver medo, você não sabe o que vai acontecer. É aquela história, né? Os meninos namoradores, antes de, né, conversar com as meninas e tudo mais. Ah, e se ela me dizer o não? Eu falei, o não tu já tem, porque tá aqui. Vai lá receber. E a gente também fala isso na venda. Sim, sim. O não você já tem. Se você não ofertar, você não vai saber de fato. Às vezes a pessoa se interessa. Entendeu? Então, o sim, eu gosto de colocar ao contrário, né? O sim eu já tenho, eu só vou lá buscar. Entendeu? Então, vai garantir o seu sim. Forma da abordagem. Vai garantir o seu sim. Vai vender o que você tem, vai garantir o seu sim, para você poder conseguir. Senão, o que vai acontecer? Você só tá lá no mundo subjetivo, pensando que aquilo ali já você não vai conseguir vender, você não vai conseguir conquistar, você não vai conseguir ter ou fazer. Poxa, é isso aí. O sim você já tem, você vai buscar. Essa é a cara do burro. Você tem que mostrar àquela pessoa que ela precisa, de certa forma, do seu produto, do seu serviço, de alguma forma. Me diz outra coisa agora. Você perguntou do MBA, da formação. E essa formação que você teve, no dia a dia, como você aplica isso? Olha, assim, o dia a dia, eu falo que o dia a dia a gente tira muito essa questão da formação ali. Você esquece muito Aquela questão muita acadêmica. ferramenta, aquela questão acadêmica, você vai logo para o contato, né? Claramente isso lhe dá um norte, abre a mente. A teoria é fundamental porque ele faz tudo. Por isso que eu falo que o direito foi muito importante, porque me ajudou a entender a filosofia jurídica, sociologia jurídica e mercado de capital, economia, muita coisa me trouxe. Porque isso ajuda a gente a expandir. A gente não considera muito quando a gente está fazendo o primeiro, segundo, terceiro ano essas matérias, mas depois ela é fundamental para a gente poder compreender, principalmente a sociedade onde a gente vive, que é parte da gestão de pessoas. E quando você entra na organização, já vamos entrar mais aí nesse assunto, você vai entender que hoje, no conhecimento de vocês, o que é que mais se fala? A parte em corporação. É doença. Sim. As pessoas estão doentes. A doença do século, né? O famoso burnout. Muita coisa. Então, assim, quando você entra, você vai lá perguntando por que isso está acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar ser imparcial. Eu olho os dois pontos. Porque eu me coloco nos dois pontos sem buscar ser... só rapidinho. Explica o pessoal o que é burnout, que a galera pode estar. Burnout é uma. Eu não gosto de falar que é doença, não gosto de falar que é síndrome. Um estado. Um estado em que um colaborador ali, né, uma pessoa, ela chega, né, de muito estresse, né, e tem vários sintomas, né, e a pessoa acaba... estresse é o principal, né, o desgosto pelo trabalho, a falta de sono, a pessoa às vezes tem tremedeira, então... pisco o olho, eu já tive momentos de trabalho de ter a pálpebra piscando muito e eu sem entender do nada, e eu entendi que eu estava com estresse, né, no trabalho. Quem só coloca o nome estresse?
Mas aí o burnout já é um conglomerado ali de sintomas, né? Que aí é colocado num nome sintetizado, né? Para poder aparecer. E se você hoje olhar no mercado, tem muita gente assim. Por quê? Antigamente, eu gosto de falar assim, que antigamente a gente não tinha a visão de sentir essas coisas porque a gente buscava sobreviver. Na vida, quando a gente pegar lá do início do homem para cá, o homem tinha que fazer o quê? Caçar, né? A mulher cuidar dentro de casa, ali, das coisas. Mas vamos pegar que o homem tinha que buscar o alimento Isso. para dentro de casa. Então você não tinha esse tempo de parar para perceber você. Só tinha que sobreviver. E a vida foi, até chegar ao século atual, né? Alguns anos atuais, onde que isso se tornou mais visível. Né? Hoje a gente tem questão de pessoas com depressão, à torta direita, jovens. Quando a gente tinha isso, eu me coloco mais novo, né? Hoje tem por sinal, eu faço aniversário amanhã, vou fazer 33 anos. Me coloco na minha época que a gente não tinha isso. A gente não via, né? O bullying, né? As coisas que aconteciam. Na minha infância ainda, isso não era explícito, não era aberto. Quando acontecia, Ave Maria, aquele comentário. Hoje isso já é comum as pessoas terem. Por quê? Porque tudo ficou mais rápido. Hoje você tem tempo para parar, para se perceber, para se olhar, para sentir ali, né? E dentro das empresas acabou acontecendo isso, né? Criando essa exaustão de trabalho, criando as cobranças, né? Demais. E as pessoas querendo buscar, alcançar, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, né? Se comparando Se também. comparando, a comparação é uma situação horrível de você ter, né? Eu falo porque eu já me comparei, né? Já coloquei, Airan, você chegou aos 30, o que é que tu fez? Velho, eu ainda tô vivendo. Eu ainda tenho 30 anos, tô vivendo. Por que eu tenho que ter isso? Por que eu tenho que ter aquilo? E é colocado, porque isso já vem da criação dos antigos, colocando que a gente tem que ser assim, assado. Antigamente, você, com 40, 45 anos, era que você conseguia doutorado. O doutorado era quase por idade. Hoje as pessoas estão com 30 anos, já são doutores, alguns PhD, entendeu? Então você já vê que a velocidade aumentou bastante das coisas. E quanto mais o tempo vai passando, a tecnologia melhorando, aumentando, isso vai se tornar cada vez mais comum. Então a gente só está no início da era. E muitos, eu não sou psicólogo, mas gosto da psicologia. Penso em me formar em psicólogo também, né? Porque acho que junta muito ali, né? Essa gestão de pessoas, né? Sim, No sim. cuidado, acho fundamental. Penso ainda daqui por um tempo, quando eu me organizar, eu vou fazer. Porque quando a gente para poder conversar com as pessoas, né? Você, acho que nas empresas que vocês trabalham, né? Pare um pouco para conversar com aquele colega. Mas o que é que tu senti aqui? Aquela conversa ali amistosa, ali tranquila. E você vai perceber que tem muitos lugares assim. Você chega para fazer uma compra em algum lugar, você vê um grupinho ali de colaboradores ali resmungando, falando alguma coisa. Ah, porque fulano fez aquilo, não fez. E cada vez mais isso está sendo mais comum, né? As pessoas, o que chama muito de desvio de função, né? Ah, você foi contratado para uma coisa e você está Fazendo outro. fazendo outra, né? E quando a gente gosta de trabalhar com as pessoas, eu aprendi a gostar, acredito mais por causa da religiosidade, né? Por cuidar muito. Eu sou praticante da Umbanda, né? Me identifiquei isso já tem alguns anos e quando a gente vai entendendo a parte religiosa ali, vai entendendo mais as pessoas, também foi um ponto, né, que me fez buscar essa área. E ficou, foi apaixonante, né? E o cuidado com a pessoa ali no trabalho, né? Eu digo principalmente que eu tive e tenho, né? Até com os colegas. Até você não ser um líder, você não ser um gestor ali, você ter um cuidado de dar boas dicas, né? Você evitar o chico, evitar reclamação, né? Evitar ali muitas questõezinhas ali,
Isso é uma gestão de pessoas. As picuinhas, né? As pecuinhas. Agora, Ira, tu pode, se você puder contar, né? E se teve algum caso assim no seu ambiente de trabalho, ou no atual, ou nos antigos, que você identificou algum traço dessa questão de algum problema na estrutura da empresa que estava fazendo mal àquela certa pessoa? Ó, vou colocar em Já questões gerais, aconteceu? não vou falar em questão de empresa e tudo mais. Mas em questões gerais, né? Em resumo, como eu já coloquei, a cobrança demais. Às vezes até a falta de preparação do aquele líder, daquele gestor, daquele gerente, daquele coordenador que está ali, que acha que mas não tem habilidade nenhuma para ter, não tem capacidade nenhuma para ter, não tem amorismo nenhum para estar. Porque eu falo que a pessoa que está ali, ela tem que gostar de pessoa. Porque você tem que saber falar, Márcio. Se você aumentar o tom em uma forma, as pessoas hoje já sentem a diferença, né? Aquela pessoa que chegava batendo o pé, gritando, vai fazer isso hoje, denúncia, fácil, entendeu? Você pode ver constantemente aí, a internet está aí. Eu vou falar o que eu vi na internet. Teve uma moça que ela trabalha numa instituição de ensino e ela dando uma aula, ela dava aulas por videoconferência, né, virtual, e a empresa queria que ela deixasse os vídeos dela salvo para a empresa. Ela falou, ok, mas e a contrapartida? Porque se você for hoje numa faculdade dessas virtuais e que tem aula EAD, que seja ao vivo, os professores não gravam. Porque aquilo ali é o valor da professora, do professor. Entendeu? Aquilo ali é o conhecimento que ele tem. Então, se ficar ali dentro, por que vai contratar mais uma aula para ela estar ali, sendo que eu posso rodar o vídeo? Sim. Entendeu? Então, essa pessoa, essa menina, vocês podem olhar até naquele aplicativo, né, do TikTok. Sim. Para dar uma observada. E ela depois foi chamada pelo RH, né? Que o RH também tem uns comportamentos, né? E às vezes a pessoa que está ali que também tem uma aptidão para poder estar exercendo essa atividade. E ela não condizia mais com o clima organizacional, né? Que ela não condizia mais com a cultura da empresa. Né? E aí, por esse motivo, ela está sendo demitida. A cultura da empresa era que a empresa queria o vídeo sem pagar nada. E aí foi demitida. A gente pode fazer uma analogia, a gente vai na faculdade presencial. Beleza. O máximo que a gente pode pedir é o caderno do colega. A gente vai pedir pro professor... Eu já tive professor, quando eu me informei, que o professor falava, sinto muito, mas eu não permito nem gravação de áudio. Outros já permitiam gravação de áudio. Alguns nem permitiam. Eles não passam nem o slide. Nem permitiam a gravação de áudio. Eles falavam, sinto muito. E aí ele explicava justamente essa questão. Né? Porque aquilo é o valor da pessoa. Porque ele tem conhecimento, né? Basicamente isso, ele tem conhecimento. Se você grava o conhecimento dele... O que você falou, Márcio, de questões que... O que mais acontece são abuso sexual, né? Líderes, né? De certa forma, abusam ali aqueles liderados ali, né, de alguma forma, né, tem um assédio moral também, muito forte, muito forte, principalmente o assédio moral. O assédio moral acho que é o que está mais no topo aí da lista. Isso você vê torta direito. Entendeu? A gente nem precisa botar nomes, porque se você pesquisar aí no famoso Google, você vê a todo momento pessoas criticando. Eu vi na internet, né, que é a nossa fonte de pesquisa, eu parei para ler 100 comentários de pessoas que estavam falando que tinha uma crise de burnout. A menina trabalhava numa empresa e essa empresa justamente com um trabalho excessivo, carga horária excessiva, ela passando do horário, aquela pessoa que está ali realmente vestindo a camisa e querendo alguma coisa, né? Principalmente essas pessoas que buscam isso. Chegou um momento que ela buscou uma oportunidade para poder ascensionar, e a empresa falou que ela não tinha, era realmente no setor dela, e ela não tinha o perfil para ela poder ascensionar. E não valorizaram o trabalho que ela fez.
Ela tinha feito um trabalho, tinha feito um projeto e aí não valorizou. E ela, com aquilo ali, ela se sentiu mal, né? E ela começou a ter depressão, ela teve crise de pânico, né? Ela teve vários outros sintomas e ela estava mostrando os remédios. E aí eu parei para ler os comentários. Ah, eu também tive isso, minha empresa também faz isso. E o povo botando o nome das empresas. Ah, assim, assim, assim. Então você percebe que isso é uma doença. Então, você fazer uma gestão de pessoas, você cuidar, não sei se vocês têm, trabalha como líder, é fundamental para que uma empresa venha a crescer, porque primeiro a mão de obra é das pessoas. E uma empresa também quer o quê? Quer que você se dedique. A empresa quer que também você vista a camisa. Então, tem que ter uma balança, né? Ali, dos dois, para poder ó, a contrapartida é essa, outra contrapartida é aquilo ali. Eu tenho para oferecer isso, eu tenho para oferecer aquilo. Né? Então, os dois lados precisam. Então, não é só você chegar, agora eu vou falar um pouco a parte da empresa, né, do empresário, não é só você chegar, fazer uma contratação de uma pessoa, estar lá, né, colocando a pessoa para poder fazer as atividades dela e simplesmente a pessoa não liga, não tem um espírito de Faz pouco caso. não tem um espírito de justamente empreendedorismo, que a gente fala muito, né? E hoje todo colaborador, muitos pedem que ele tenha esse espírito de empreendedorismo, que é o quê? Olha, eu quero fazer crescer, eu quero cuidar da empresa. O cuidar é o mínimo, é o chão, né? De você cuidar ali, deixar limpo, né? De você cuidar do seu ambiente, da sua mesa, né? De você realmente falar, né, bem da empresa, de você dar ideias para crescimento. Sabe o que eu falo disso aí? É o famoso ganha-ganha, pô. É o ganha-ganha. Justamente. Eu falei esses dias com uma pessoa sobre isso. Eu falei, ó, se a pessoa em si, em questão, eu conversei, se a empresa não te reconhece, fique tranquila. Porque outra empresa vai rever, porque alguém vai reparar o seu trabalho. Sempre é assim, não adianta. Você vai ter, se tem resultado positivo na empresa, alguém vai olhar. O que eu falo muito é assim, ó, às vezes você entrou num lugar que você precisa por causa que hoje tudo você tem experiência em, sei lá, em liderança. Ah, tem comprovado ali numa carteira, se numa carteira alguma coisa, tenho, ok. Às vezes você tem, mas não tem comprovado. Você sabe, você tem habilidade para aquilo, mas não tem comprovado. Então, fica ali um tempo, um ano e meio, ver o que dá, o tempo que dá, para que você pelo menos passe aquele tempo, ter experiência, comprove. Se a empresa não te valorizou, segue teu rumo. É isso. Entendeu? Viu que é que nem pessoas, né? A gente, quando procura, né, ter um relacionamento, a gente procura pessoas que sejam compatíveis com a gente, né? É a mesma coisa. Um relacionamento de um colaborador com a empresa e com a empresa com um colaborador aquele relacionamento ali de contato mesmo, que é, ó, minha energia ali bate, É o dia a dia, né? consigo ficar ali tranquilo, não gostei também dessa pessoa. Quando não gosta, vai embora. Cada um pro seu lado. Cada um do seu lado, sem briga, entendeu? Me fala uma coisa, na questão da gestão de pessoas, o que você pega do direito que você consegue falar assim, isso aqui do direito eu consigo usar? Tem algo. Principalmente o direito trabalhista, né? E eu acredito também que muito dessa parte que a gente conversou até com o Guto, a questão do assédio, que muita gente sofre assédio, mas não procura o seu direito. Sim. Acha que vai ser ridicularizado, acha que vai ser, de certa forma, E as ameaças. as ameaças. Então, a questão do direito, acredito que você consiga passar para aquela pessoa uma segurança maior, né? Sabe uma coisa, Márcio, que tem, que às vezes, por mais que a gente passe isso, a pessoa precisa tanto que ela não tem como sair da empresa. Se for uma pessoa que não tem estudo, cada vez mais está sendo mais cobrado. Antigamente a pessoa falava, você tem ensino médio concluído, pronto. Hoje em dia você tem uma faculdade e fala que você se ter graduado, você não é nada ainda. Me desculpe dizer, mas você ainda não tem esse conhecimento, não tem esse valor tanto para o mercado, porque para hoje, se você fazer uma pesquisa de contratação, né, e você olhar o que estão pedindo para determinados cargos, né, para auxiliar de escritório, administração completa ou cursando, como eu já vi até pedindo completo. Pô, você ser auxiliar de escritório precisa ter um curso superior.
Né? Eu vi como auxiliar de RH, psicologia em andamento, gestão de RH, gestão de recursos humanos em andamento, administração em andamento e conhecimento em Canva. Que a pessoa tinha que ter um conhecimento em Canva. Porque será que já não seria você sair daquela atividade ali de fato e ficar ali na parte online, ter que fazer? Então tem coisas que eu vejo que são umas cobranças que não encaixam mais ali, sabe? Dentro da empresa, dentro do que estão pedindo. Mas em relação a isso que Gil falou do direito em si, você acha que se tivesse tipo um departamento. Na verdade, eu acredito que os sindicatos até tenham, né? Mas Mas as pessoas hoje nem pagam sindicato mais. O sindicato não tá fazendo nada. A pessoa tá indo lá e entregando um documento e falando que não quer, porque o sindicato não faz nada. Agora, quer ver um sindicato bom aqui em Feira? A CDL, que é para os comerciários, para os dirigentes logísticos. É muito bom. Quem for empresário que procurar, tem muita coisa. Pode ajudar bastante. agora, Irã, você falou aí, diante de diversos cursos que você já fez, que está fazendo, você falou aqui para a gente da questão do mercado imobiliário. Sim. Até falar aqui novamente com o Gil, que é uma prática muito corriqueira de vários profissionais ter essa parte do negócio imobiliário como uma função auxiliar. O que é que você acha disso? Porque às vezes o cara é empresário e tem, sou empresário e corretor. Sim. Eu sou técnico de enfermagem e corretor. Por que você acha assim que Olha, o pessoal eu trabalhei sempre puxa para esse 8 lado? anos com correspondente bancário. E até policial, principalmente policial, tem muito, né, que trabalha. Porque, Márcio, é um mercado muito grande em Feira de Santana, né? Cada vez mais vem crescendo. As pessoas, a economia em si, né, o banco em si, o governo, dando boas oportunidades, né? Tá caro hoje, e para minha percepção, os imóveis em Feira de Santana aumentou muito. Né? Acredito que é pelo meio, pela parte econômica, mas aumentou muito. Muita gente fala isso comigo. E eu também percebo isso. Né? Hoje você comprar um imóvel, ele ainda tem uma facilidade, mas tem uma burocracia ali, né? Com um processo e seus procedimentos para ser feito. E requer que a pessoa tenha realmente uma qualificação para poder estar financiando hoje. Antigamente era muito mais fácil, mais tranquilo. Mas é uma renda, que eu vou colocar uma renda extra, fundamental que hoje todo mundo faz. Né? Dizendo que a gente não pode colocar todos os ovos de ouro numa cesta só, né? A gente tem que, né, sair dividindo ali, porque a gente sempre tem uma fonte. Sim. Às vezes o comércio pode cair, vai que o banco aumente os juros aí, estagne aí a parte financeira, não vai financiar, ninguém vai financiar. Quem quer financiar com juros altos? Quem quer pegar algum empréstimo com juros altos? Ninguém, entendeu? E a maioria, hoje tudo é financiamento, é muito difícil você ver uma pessoa pagar à vista. Se tu tiver 1 milhão, tu vai pagar uma casa de 1 milhão à vista? O cara até aluga, né? Não, você pega seu 1 milhão, aplica, financia, usa o dinheiro do financiamento o e ajuda a aluno. pagar o empréstimo. Você vai ter o bem e seu dinheiro aplicado ali dando dinheiro. Porque, normalmente, eu fiz até um cálculo sobre isso. Quando você pega o valor, vou dar 1 milhão. O banco vai te dar até 1% de rendimento. E o aluguel, normalmente, é 0,5%. Sim. Então, você vai todo bem do cara, 0,5%. Se você já tiver seu imóvel, não seu aluguel. investimento e o aluguel tá pagando imóvel. Você tem seu 1 milhão aplicado e dando rendimento do Isso. imóvel lá. Toda vez. Lá pagando. Só falta 1 milhão. Entendeu? Então hoje você se descapitalizar para fazer esses investimentos assim é difícil. Já percebeu que o cara entende tudo um pouco? Todo rico de Feira de Santana, todo povo que tem faz investimento. Porque o que valoriza, hoje é muito valorizado, o imóvel cresce bastante. Você comprar uma casa hoje na planta, sei lá, por 150 mil, 2 anos para poder entregar, no mínimo aí você vai encontrar um imóvel a depender do bairro que cresça, da região. Você pode encontrar ele por, sei lá, 170, 180, entendeu? Até, quem sabe até 200 mil. Eu tô estourando porque tudo hoje é valorização Vai depender do muito meio, do do entorno, mercado, tudo. entendeu? Da correção.
existe uma correção anual de aumento, né, de valorização. Então tudo isso vai depender. Mas é o melhor investimento hoje que você tiver a fazer isso. Né? Se você não quer quebrar a cabeça, né? Se você quer ter algo ali mais passivozinho ali tranquilo, você pega, faz o seu financiamento, tem ali. Sua casa alugada, pagando tranquilamente. Entendeu? Seu dinheiro lá guardado. Pra quando... Me diz uma coisa, né? Falando do assunto de imobiliária, qual eu vejo, né? Mas queria que você falasse. A vantagem que você tem por ter essa formação em CNBA, de pessoas, na parte imobiliária. E você vê assim, por ter essa formação, eu como corretor tenho isso. Eu falo muito assim, que tudo isso é o meu dia a dia. Não é especificamente para algo, para um local. Sim. Aquilo ali é um bônus. Hoje é para o meu dia a dia. Por quê? Como eu falei, eu gosto muito, mas é você saber lidar com o outro. Né? Você ter o respeito, a empatia, a generosidade, né? Prestar uma caridade ali. Então, o cuidado é fundamental. Você saber como você vai se comportar, você vai saber como falar, se dirigir ao próximo, pedir, você saber pedir. E às vezes tem gente que não sabe pedir para você fazer uma atividade laboral ali. Ah, eu quero isso aqui. Poxa, é assim? É cachorro? Grosseria, né? Grosseria? Então, assim, hoje a gente fala assim, porque a gestão de pessoas, ela tem um arcabouço enorme de temas, né? Você vai falar de cultura de empresa, você vai falar de clima organizacional, né? Você também estuda essa questão de abordagem, de entrevistas, né? Dentre outras, né? Então, como você vai trabalhar, como você vai treinar, principalmente, porque tem parte, né? Tem que treinar. Se você não treinar as pessoas, não vai para canto nenhum. Tem gente que chega ali, o papel em branco, não sabe de nada. E aí, como é que você vai botar a pessoa para fazer um trabalho se você não tem um cuidado ali e fala assim, olha, isso daqui é assim, assim. E a gente foi muito nos trabalhos, né? Principalmente no início, tu vai fazer o quê? Ah, foi contratado, sei lá, para vendedor. Então tu joga lá, no meio, no leão, tu se vira para tu sobreviver. e depois tem a cobrança. É. Sem a direção do E aí, professor. como é que vai cobrar de algo se tu não me deu, né? Um Uma mínimo base. de explicação, tu não me ensinou como é que tu quer que seja feito o trabalho na tua empresa, porque toda empresa pode ser, os dois podem vender caneca, mas um quer que venda de um jeito e um quer que venda do outro. Então você precisa passar para o seu colaborador o que é que você quer, como é que você quer, como é o comportamento da empresa, qual é a missão, qual é o valor, né? Então, tudo isso é fundamental para que você até se identifique. Imagina só, tem gente que chega em determinado tempo e ele fala, eu quero trabalhar em tal empresa. Só que você só vê a empresa por nome e por fora. Você não sabe como é a empresa por dentro. Sim. Aí você faz aquele movimento todo na sua vida, você chega lá naquela empresa e você E aí? quebra a cara. E aí? Só falar que quero trabalhar no McDonald's. Ainda mais hoje que tudo é internet, qualquer coisa que aconteça tá na internet. Isso. Né? Eu vi hoje, por sinal, que aquele empresa que tem de cartão, de banco digital, tem uma cor mais roxa, né? Ela tava pagando, não sei se é verdade, eu estou falando que eu vi muito burburinho pagando funcionário para poder falar bem da empresa, para quando ser demitido não falar mal. E aí? Eu acho que isso, eu estou colocando, não é nenhuma verdade, porque eu nem busquei fundamento sobre isso. Mas se isso existir, e aí? Se tem a fumaça, teve alguma coisa que... Entendeu? Então, sim, Que é o caso do né, que startou. tem muita coisa que acontece. Então, hoje as pessoas estão ali, às vezes, como um robô, velho. Como um robô, exercendo seu trabalho da sua forma, sem empatia nenhum. Tem uns que até prejudica o trabalho do outro, né? Não ajuda. Assim, é aquela questão, pô, não ajuda, também não atrapalha. Não. A pessoa não ajuda e ainda por cima atrapalha. Airan, antes da gente começar aqui, a gente tava batendo um papozinho. Aí eu perguntei, Airan, quem é teu mentor? Quem é teu coach que tu assiste assim? Você falou, velho, meu mentor, meu coach é Jesus Cristo. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, o que é que você leva da palavra
para você solidificar sua vida, sua trajetória? O que é que Velho, você tem para falar em relação eu a coloquei isso? esse ser fenomenal para mim, né? Por quê? Que muitos falam, né, que Jesus criou vamos entrar um pouco na religião agora. Jesus criou lá a Bíblia, criou o Evangelho e tudo mais. Jesus não criou nada disso, ele só falou, entendeu? E aí, muitas pessoas que veio o homem, né, com o poder, o clero, que é o poder dominante da época, principalmente o catolicismo, ele queria dominar algo, então ele criou meios ali, normas, leis, né, para que aquelas pessoas daquela época ali, né, cuidado, se vocês buscarem estudar, vocês vão ver como foi criada a Bíblia e tudo mais, não vou entrar nessa religião. Vamos deixar esse para outro Para podcast, né? outro Porque é programa. uma questão que eu também gosto bastante. Mas o comportamento, né, que foi dado das palavras, né? Jesus foi um exemplo de homem, né, de pessoa, né, que ajudou, né, muitos, curou muitos, né, deu muitos bons conselhos. Então, em vez de prejudicar, ele estava ajudando. Então é isso por isso que eu coloquei que é o mestre. Então, assim, para que eu quero prejudicar? Eu não quero prejudicar ninguém. Se eu for prejudicar em algum momento, eu sempre falar que fosse a mim mesmo, né? Para eu não ter dois pesos, né? De prejudicar o outro, consequentemente já estou prejudicando a mim. Então, se for para algo, se fosse só para mim. Então, por isso que eu coloquei ele, né, como meu mentor. Por que eu falo? Porque, assim, as pessoas que estão aqui são totalmente falhas. Eu sou falho, entendeu? Então, Nós somos. a gente tem uma mania de idolatrar, né, de vacionar, enfim, ser fanático por determinadas pessoas. E essas pessoas, depois você conhece elas pessoalmente, você vai, né, realmente entendendo que ela não é aquilo que passa. Por quê? Nesse meio digital, eu fui seguindo muitas pessoas, eu fui vendo muitas pessoas e eu aprendi a pesquisar um pouco mais, né? Entender mais quem são essas Aprofundar, né? pessoas, aprofundar qual o passado. Sim, se tá aqui hoje na fama, como é que tu tava lá, né? As Se todo pessoas mundo mudam, né? fizesse isso, Muda. Você é mutável. Eu mudo. Hoje eu posso estar de um jeito com uma opinião, amanhã eu já posso estar com outra opinião. Entendeu? Isso é normal. Mas se um determinado comportamento se permanece, você ainda é assim, né? Então, assim, eu vi muitos que os coaches, né? Foi muito da época, por isso que eu também fiz, né? Porque eu via muito aquilo ali. Eu falei, poxa, como é? Eu não gostava, eu falava mal, eu falava, eu não sei isso, nada, não sei o quê. Esse povo só quer roubar o dinheiro, a mente. Aí eu fazendo curso depois. E eu fui entendendo o que é que aquela atividade faz. Eu fui compreendendo o que é que aquela atividade faz. O coach é uma pessoa, ele vai te ajudar a você se desenvolver, a você se conhecer um pouco mais, né? A você, ele vai utilizar determinadas ferramentas, né? Que também vem um pouco da psicologia, que aí tem uma briga entre a psicologia e o coach, né? Que o coach pegou muita ferramenta da psicologia para poder iniciar, enfim, é coisa aí dos grandes que a gente não entra em mérito para poder discutir sobre isso. Mas enfim, existem ferramentas. Uma das básicas é a roda da vida. E você simplesmente vai visualizar como é que está a sua vida, né? Na parte financeira, na parte profissional, amorosa, passado, presente, futuro, o que é que você tem que resolver. Depende muito ali de quem criou, da forma que criou. E você vai conseguir se reconhecer, Márcio. Você vai conseguir se perceber hoje. Você vai conseguir organizar sua vida, organizar seu tempo, organizar seu trabalho. Você vai conseguir colocar metas e você saber como você vai alcançar essas metas. O que é que você precisa? Exemplo, chuta aí o que é que tu quer daqui para, sei lá, quando tu tiver 40 anos. eu quero morar num sítio, né, ter qualidade de vida, né, de saúde. Eu junto essas questões com o poder gosto muito daquele livro do segredo, que é o poder da imaginação, né? Você jogar para o universo, né, da ação para que você consiga. Mas para isso você precisa seguir um passo a passo, ou seja, adquirir uma determinada atividade, conseguir um determinado rendimento, se realizar de alguma forma, para você comprar seu terreno, organizar sua vida financeira para você poder morar lá. Correto?
Então, é mais ou menos as ferramentas que a gente vai utilizar, é isso daí. Como é que a gente vai organizar para tu fazer isso? Primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, entendeu? Às vezes você pode até, para eu me realizar profissionalmente, sei lá, eu ser um doutor, o que é que eu preciso fazer? Sei lá, médico, fazer uma faculdade de medicina, conseguir passar, ou estudar para passar na faculdade de medicina, fazer o curso de medicina, me formar, fazer um internato, para depois fazer uma especialização e você se realizar. Então ali você vê que não é só você ser médico, você tem todo um procedimento ali, todas umas metas para você alcançar aquele seu objetivo lá no final. Então o coach ele vai te dar isso, né? Ele às vezes não precisa ser especialista da área, não precisa ser especialista da área para te ajudar. Já o mentor, como muitos colocam hoje, né? Sou mentor. Eu sou muito do contra, então não coloco essas coisas, né, de ser coach, ser mentor, ser especialista. Não sou meio do contra quanto a isso. Para mim, certo? Para quem quiser que usar, que use. E você se intitula como? Só é Irã. Simples e direto. Gostei. Só aí, né? Vou bater um Entendeu? papo, né? Vamos bater um papo. Se você me conhecer, pronto. Você vai intitular como eu quero. Como eu quero, não. Como você quiser. Entendeu? Show. Então, pronto. E aí, esse mentor, normalmente, ele tem que ser um especialista ali daquela área para ele te dar aquela mentoria. Por exemplo, você vê um médico que é um cientista da medicina lá buscando a cura disso. Eu quero ser que nem aquele ali. Então, você está colocando como ele, né, ser o seu mentor, você se especializando naquele caminho profissional, você ligando um caminho profissional para você alcançar. Às vezes, você também tem um mentor para você escolher como personalidade, né, comportamento, como pessoas, né? Poxa, aquele cara ali é um bom pai, poxa, fulano ali é um bom amigo. Então, normalmente o mentor ele vai estar lá em cima, né? São pessoas que já constituiu muita experiência na vida, né? São pessoas normalmente mais velhas, para ele te passar tudo isso, né? Que nem os antigos mestres, né? Nas filosofias antigas, né? Platão, Aristóteles, né? Sócrates é o quê? São grandes mentores, né? Vencedores ali que passavam seus ensinamentos, né, para os seus discípulos. Ficou até hoje. Verdade. A galera fala no momento. Ensinamento de Sócrates de Platão. Agora vamos lá. Voltando para essa parte de. Eu reparei que você usa muito a parte. Você aprendeu na parte pessoal na parte profissional. Como é que foi isso assim? Eu vejo que você fala muito do que acredita. Você implanta muito do que você faz hoje. Porque o espelho não tem como a gente ter duas personalidades diferentes de. Tem, a galera faz isso. Na verdade, você não Você não consegue consegue. isso. Você é direto. Só não. Isso. Não tem muita volta de eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui. Mas eu digo assim, às vezes quando você utiliza, acho que pra mim não tem como você me mudar tanto assim, velho. Quem é você lá fora ali, quem é você. Às vezes você pode mudar um pouco o seu comportamento, seu jeito de falar com o outro, às vezes uma gíria, né? Uma forma de se vestir. Mas o resto. Eu digo que eu já vi um cara mesmo que tem empresa. E ele, no vídeo, é um jeito. Dentro da empresa, meu irmão. Esquece. Dizem que alguns cantores são assim, O gente. pau quebra. No palco, cara, ali é tudo, É. mas fora do palco, não vão chegar, não quer nem perto. Cantor. E eu pergunto você não. Ele na parte pessoal e na profissional é o mesmo valor. Não, a Irã, o que eu sempre digo, ele é o tipo de cara que quando você digita alguma coisa ali no WhatsApp, ele e tem outro amigo meu, Davi, que até teve aqui da última vez, é aquele cara que a gente espera ver o que eles vão falar. Porque são aqueles caras que é diferente. Não vai Não é o padrão. Isso, não é o padrão. Então, eu tenho que ouvir o que a Irã vai falar, tenho que ouvir o que o Davi vai falar, porque os caras não vão na corrente natural das coisas. Então, Irã, o que é que tu tem de projeto na tua vida pessoal? O que é que tu tem de projeto na tua vida de trabalho? Pronto. O que é que você pode Na falar? vida de trabalho, ainda estou na minha caminhada de realização, porque ainda estou me conhecendo,
me entendendo, né? Estudando, me identificando, né, nas áreas, sabendo algo que eu queira direcionar mais, né? Tenho minhas válvulas de escape, eu sempre falo assim, eu me injuriar na vida e não quiser mais nada disso, eu vou fazer um curso de marceneiro porque eu gosto. Parou que Nada é certo. foi o cara bem Aleatório, aleatório. cara. Você falou que quer morar na roça, também tem um sonho de morar na roça, principalmente em algum lugar que passa um riozinho assim por dentro, daqueles baixinhos para botar o pé ali e descansar, entendeu? É sonho. Também uma questão de se falar assim, se nada der certo, vamos morar no mato e acabou, entendeu? Então não pode-se dizer que seu plano é não ter um plano. Deixar. O que rolar, o que rolar. Já acabamos, deixa a vida me levar. Vai, velho. Sabe por quê, mas porque a gente só tem, assim, a gente almeja muita coisa pro futuro. Claramente a gente tem que ter nosso padrão, nossa visão. Mas a gente tá hoje aqui, velho. A gente tem que viver o hoje. Amanhã é outro dia. Deus sabe lá amanhã como vai ser. Amanhã eu posso estar na Inglaterra, no Japão, e falar assim, achei uma oportunidade para ir, vou montar no cavalo, vou me picar, meu amigo. Ficar fazendo o quê? Esperando, não, porque tem família, porque tem isso, tem aquilo. Claramente a gente também não é assim, né? Ali jogar tudo para cima. Mas, velho, a gente tem que viver. Deus deu a vida. Para quê? Para ser vivida. Cada um vai escolher da sua forma diferente. Tem gente que escolhe para o caminho ruim, tem gente que escolhe a vida. O famoso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, entendeu? Então, eu quero viver, eu quero aproveitar as coisas da vida, quero viajar, quero me realizar profissionalmente, quero ser alguém para quando os meus netos me olharem e falar assim, porra, meu avô ali, entendeu? Porque acho que é nosso maior legado é o que a gente deixa aqui para as pessoas. Então, você conquistar um legado, né, um legado que seja bem falado, poxa, quem foi a Irã, quem foi Márcio, quem foi Gil, foram assim, assim, assim. Né? Para quando vocês partirem, a gente partir, né? Os nossos descendentes possam olhar, ó, meu avô foi isso. Ah, meu bisavô foi isso. Meu pai foi isso. Entendeu? Acho que é importante. Então, para a reta final do podcast, fazer outra pergunta interessante. De quando você começou até hoje na parte profissional, o que você mais se orgulha? De alcançar, de E o resultado? como é que eu posso assim? colocar assim? Na verdade é porque eu gosto do desafio. Então, assim, cada desafio eu conseguindo ultrapassar aquela marca ali que eu coloquei, para mim é a melhor realização. Como eu falei, aí eu me formar, para mim foi a maior realização, porque eu me coloquei naquele momento que era difícil para mim, que eu não iria conseguir, e eu alcancei. Teve um caminho, teve um tempo, foi fácil, não foi, abdiquei. Mas quando eu cheguei ali, eu olhei para trás e vi tudo que eu passei. Então, aquilo ali eu tive orgulho, né, de toda a conquista que eu realizei naquele momento. Porque se a gente não tiver isso, se a gente não ficar feliz pelas nossas conquistas, ter orgulho, nos valorizar, nos amar, né, pelo aquilo ali que a gente fez, qual o sentido? Não tem sentido. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que, pelo estilo dele, acho que já sei até a resposta. Se o Airan de hoje pudesse voltar 10 anos atrás, falaria alguma coisa? Ou passaria batido? Consegue isso aqui, faz É. assim. Velho, assim, a gente fala que a gente gostaria de voltar, né? Mas eu não ia conseguir ser quem eu sou hoje. E, como eu falo, né? Como é que você se considera hoje? Eu me considero foda. Eu tenho que me considerar foda. Se eu não me considerar quem vai, eu vou esperar de quem falar pra mim, pô, Renan, tu é foda? Não, eu sou foda, Mas tu velho. é foda mesmo. Eu vou conseguir o que eu quero. Se eu colocar na meta que eu quero alguma coisa, eu vou lá trabalhar e vou conquistar aquilo ali. Então você tem que colocar isso para você, né? É o seu trabalho de PNL, né? Sua programação. Então você é do tipo que você é hoje o que você acredita que você deveria. Tinha que ser. Tinha que ser. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que tudo acontece pelo que tem que acontecer. Certo? Você tem seu livre-arbítrio? Tem. Né? Acredito na linha do tempo, que cada linha do tempo tem uma forma diferente. O seu pela esquerda, pela direita, você tem dois resultados.
mas não ia te transformar quem é hoje. Um bom guerreiro, ele só se torna bom quando ele enfrenta várias batalhas e vence várias batalhas. Se eu não tivesse passado todas as batalhas e conquistado lá no passado, eu não estava hoje. Um general, quando ele se torna um general, não é porque ele sabe só falar, não, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ir para a batalha, ele tem que estar na linha de frente para ele poder estar ali comandando. Já teve várias baixas, já, né? O ruim é que às vezes tem general que passa por tudo isso, né, como soldado e tudo, quando chega com um general, se torna um bosta. Não se lapida, né? Naquele período. Nem por isso, porque não teve a decência, né, de reconhecer que você também já foi aquilo, né? Como a gente estava falando de liderança. Às vezes a pessoa trabalhou ali na parte como operador, né? Aquela base ali mesmo. Quando chegou lá em cima, menosprezando quem está embaixo. Poxa, tu não já foi aquilo. Por que tu está fazendo isso? Entendeu? Será que tu não se reconheceu mais, né? Aquela história do ainda quer conhecer o homem depois dele. Verdade. Fala bem. E você falou, Cara diferente. fala bem. Fala bem, qual é a mensagem que você quer para a nossa audiência? Uma frase, ou o que você gostaria de passar aqui? Tipo, Pode olhar nessa. Antes nessa eu vou câmera falar aqui pra com galera. qual? Aquela. Isso. Primeiramente, colocando aqui, falar com os jovens. Se dediquem, estudem. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar para você. Ninguém vai lhe tirar o conhecimento. Então se dediquem, estudem. Não ficam se comparando ao outro. Não fiquem correndo atrás de uma forma desesperada. Né? Vivam, né? Vivam todo dia. Tem um filme muito bom que eu aconselho para todo mundo para isso. O filme, o nome é Questão de Tempo. É uma sinopse rápida, é uma questão, comédia romântica, né? O cara, todo primogênito, tem o poder de voltar ao passado. Só que ele só pode voltar ao passado do que ele viveu. E aí é todo um enredo, uma história que ele vai e volta para ele poder mudar algumas coisas. Só que ele percebe que tudo vai mudando, as pessoas vão mudando, as coisas que foram acontecendo vão mudando, porque você mexeu numa linha do tempo. E aí, numa síntese, assim, o pai dele ensina que ele tem que viver todo dia como fosse o único dia, como ele não tivesse o poder de voltar atrás. Então ele passa um dia trabalhando normal, sem perceber nada. No outro dia ele volta para ele poder entender. E ele começa a perceber o lado bom da vida, as coisas bonitas que a vida tem, no dia a dia, que a gente acaba não enxergando porque a gente está nessa vida agoniada, né, buscando, correndo, sem conseguir dar atenção. E aí ele começa a perceber como é se viver, né? Então, essa é a minha mensagem, né, diretamente de sempre busquem conhecimento, estude o que vocês gostam, que tá afim, questão profissional. Se não deu certo no curso, como eu falei, eu fiz direito, tá indo para outra questão totalmente diferente. E assim sucessivamente acontece com todo mundo, faz parte para todo mundo. Não se cobre bastante, se amem, né, se valorizem, né, se respeitem. Amem o próximo, cuide do próximo. Entendeu? Show de bola. Tem rede social pra passar pra galera? Tem mais Prefere uma rede social pra profissional, pro não. chegado. Mas antes, já que estamos no São João, Sim. daqui eu já escrevi, já tem tempo. De vez em quando eu escrevo algumas coisas. Eu tenho fazendo um livro para mim. Que dizem que a gente tem que ter um livro, né? E aí eu tô fazendo um livro para mim também. Já ouvi isso alguém. Mas eu falo, o livro para mim que eu tô fazendo é na minha vivência. Né? Seu diário. Meu diário do que eu consegui pegar de experiência em determinadas coisas. Mas, de vez em quando, eu gosto de escrever uns textos. Só que eu escrevi considero como um cordel, Um né? cordel. Fala aí. Já que estamos no São João, o cordel fala o seguinte. Todo nordestino gosta de rimar. Todo nordestino é bom de prosear. Tem nordestino que é mentiroso e alguns até preguiçoso, mas a maioria gosta de trabalhar. Aqui nesse Nordeste tem homem cabra da peste, ranzinza e mulherengo, montado em seu jumento, saindo no pasto a toar. Não importa como seja escrito ou a leitura, o importante é a nossa cultura, que temos que amar. Tenho orgulho do meu oxente, agradeço a Deus imensamente por nesse lugar me colocar. Salve ao Nordeste, salve ao nosso tesouro, que não há de se acabar.
É autoria sua? O meu máquina, meu irmão. Ou ele vai trabalhar com cordel, ou ele vai trabalhar com marcenaria. A gente vai Só não morre de fome. fazer o lançamento do livro algum dia. Vamos deixar aqui, né? É bom, viu? Bom, olha aí, pessoal, aproveita. Então É, é né? isso. Vamos satisfação, irmão, ter você aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouquinho sua trajetória. Bom bate-papo. Isso aí. Muito Deixa eu Depois a bem. gente conversa sobre outros temas, que aí é pra mais de hora. A infinidade é barril. É. Valeu, gente. Até a Um próxima. abraço. Obrigado a todos. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.